Quando a puberdade deve acontecer com as nossas filhas? Tem uma época certa para ser adolescente, para começar a ser adolescente? E a primeira menstruação, quando deve ocorrer? Quando a menina deve menstruar pela primeira vez? Nós vamos conversar com a doutora Adriana, ela que é endocrinologista, especialista na área e nos prestigia em nosso programa. Doutora Adriana, hoje a puberdade, o processo da puberdade, ela acontece no momento precoce? Nós temos observado uma precocidade ocorrendo não só em Maringá, mas em todo o mundo. E em Maringá, nós observamos que isso tem sido de modo acelerado. Então, existe sim hoje um aumento do que nós chamamos de puberdade precoce. Em que idade a puberdade, ou seja, a primeira menstruação, ela deveria ocorrer em que idade? A menarca, né, que nós poderíamos chamar assim. Isso. A primeira menstruação é considerada normal após 10 anos. No entanto, a média brasileira é em torno de 12 anos e 2 meses. E mundial está entre 12 e 13 anos. Tem um trabalho interessante que eu comentava antes contigo, que eu fiz aqui em Maringá, com quase 400 meninas, na qual a idade de Maringá, das meninas maringaenses, está com 11,6 anos de idade da primeira menstruação. O que isso significa? Não é precoce. Se fosse antes dos 10 anos, seria uma doença e nós teríamos que tratar. Mas ela está antecipada. Este é um fenômeno que está acontecendo em vários lugares do mundo e que a gente chama de antecipação secular da puberdade. E chama muita atenção, porque quanto mais cedo isso ocorre, há outros fatores, outros complicadores que podem advir. Quais são os problemas que a menina pode ter com essa antecipação? São vários. Começa já na escola, porque muitas meninas sofrem do nosso famoso bullying. Porque para acontecer a menarca, a menstruação, houve um processo de transformação no corpo. Então, antes de acontecer a menstruação, ela vai começar com os seios, com o broto mamário. Então, aquela menina de 7, 8 anos, que às vezes começa a aparecer o peitinho, vamos colocar assim, e os meninos começam a tirar sarro, então ela fica introspectiva, ela pode ter até uma depressão. Então, quando a puberdade acontece muito cedo, ela pode ocasionar até depressão e casos de transtornos mentais importantes na infância. Também tem meninas que ficam até tortas, né? Elas ficam assim, querem esconder, tem uma postura bem complicada, quer dizer, tem uma série de problemas que acompanham essa fase, né? Com certeza. Até se a mama vem de um modo muito exacerbado, muito grande, essa questão da postura fica mais ainda acentuada. Depois dessa transformação do corpo, então, que ocorre primeiramente com as mamas, depois com os pelinhos na região genital e etc., vem a primeira menstruação. E com o advir dessa primeira menstruação, se ela vem muito cedo, ela tem mais risco de gravidez na adolescência, de doenças sexualmente transmissíveis, depois uma fase posterior de câncer de mama, que a gente sabe que quem menstrua cedo tem mais risco de câncer de mama, que é um dos cânceres mais importantes e prevalentes nas mulheres, não só do Brasil e do mundo. Então são essa série de consequências, e hoje tem trabalhos mostrando que até doenças cardiovasculares e diabetes são associados com a primeira menstruação precoce. Ou seja, antes de 12 anos, quando há a primeira menstruação, as meninas devem ser alertadas para que façam seus exames mais periódicos, digamos assim, na vida adulta, por risco de morte de doenças cardiovasculares. Gente, que sério! E como evitar Olha, você, mãe, preste atenção agora. Você, mãe de meninas, tem como evitar que essas meninas menstruem mais cedo? Tem algumas coisas que podemos fazer, sim. Deixa eu só dar um esclarecimento de quando que as mães devem ficar preocupadas. Então, se tiver sinal de brotinho mamário, de pelinhos, de um suor muito intenso embaixo do braço, um cheiro muito forte, pelinhos embaixo do braço, ou um crescimento muito intenso, tanto de menina, tanto de menino, antes de 8 anos nas meninas e antes de 9 anos nos meninos, é considerada puberdade precoce. Se começou entre 8 e 9 anos, só que está sendo tudo muito rápido,
também é puberdade precoce. E nesse caso tem tratamento específico, tratamento medicamentoso específico. Mas vamos supor que essa menina começou esse desenvolvimento no período normal, após 8, 9 anos e num processo lento. 8, 9 anos é o período normal desse desenvolvimento. Início. Tem aquele cheirinho mais acentuado do suor. Pode começar após 8 para 9 anos. Isso é normal. O que chama atenção é quando é muito rápido. Dizer que é muito rápido é um pouco difícil de explicar, porque a gente avalia por critérios de como a mama está desenvolvendo e de como o genital está desenvolvendo. Então, a gente tem que fazer a avaliação médica. Tem alguns critérios que a gente utiliza para isso. Mas nós, mães, sabemos que quando a gente olha para nossa filha e vê ela desenvolvendo muito rápido, a gente se preocupa. Então, se suspeitar que está sendo rápido demais, vale uma avaliação médica. Mas você havia me perguntado o que a gente poderia fazer para tentar evitar essa aceleração, essa progressão rápida. Está desde quando nasce a criança. Então, desde quando nasce, é comum a gente oferecer para ela chupeta, mamadeira, chocalho, coisas que a criança fica mordendo. Tomar muito cuidado do que é feito isso, porque alguns plásticos, apesar de ter sido proibido no Brasil um produto chamado bisfenol A, desde fevereiro do ano passado, alguns ainda produzem com esse elemento, que nos Estados Unidos, que na Europa já está fora de mercado há muito tempo. Por que eu chamo atenção para isso? Porque esse elemento ele é um acelerador, digamos assim, da puberdade. Então, se a criança está lá chupando essa chupeta, mamadeira, esse chocalho, isso pode ficar acumulado no corpo e desenvolver uma puberdade precoce, doenças da tireoide. Então, cuidado com o que dá para a criança desde a infância. 2, alimentação. Isso é um dos pontos cruciais e mais importantes. A alimentação saudável é tudo, a gente sempre fala isso. Porque as crianças com excesso de peso, que estão mais gordinhas, comendo muito fast food, muita coisa gordurosa, gordura trans, etc. Esse excesso, especialmente de gordura no corpo, acelera a puberdade. Então, a alimentação saudável, com a velha reeducação alimentar, frutas, verduras, atividade física, não ganhar excesso de peso é o grande fator de risco que pode melhorar para a criança não desenvolver de um modo acelerado. Porque a obesidade, então, é o fator principal dessa antecipação da puberdade. Exatamente. Então, a obesidade hoje, que é uma epidemia não só no Brasil, em diversas partes do mundo, exatamente, é o que a gente realmente deveria estar diante de um confronto. O que a gente pode fazer para confrontar, para evitar isso? Porque evitando a obesidade, a gente evita puberdade precoce, as outras doenças cardiovasculares e etc. Aí, um aviso, gente, cuidado, você que é mãe das meninas, aí, mãe de meninas, de adolescentes, né, ou melhor, de pré-adolescentes, vale aí cuidar do peso delas. E está fazendo uma vigilância, né, porque existe uma tabela. Bom, as mães também são sensíveis, a gente nem precisa de tabela, a gente sabe quando os filhos estão precisando de um puxão de orelha. E às vezes nem sempre a mãe é feliz dando um puxão de orelha, tem que levar para um profissional mesmo, que às vezes a gente fala, os filhos não ouvem, né? Com certeza. E depois tem toda a questão de santo de casa não faz milagre, né? Mas é importante sim essa avaliação, porque nem sempre a gente tem aquele olhar, a gente olha e fala, acho que é só um sobrepeso. Mas quando você coloca na tabela, que você muito bem citou, e a gente coloca tudo em tabela para a criança, a gente observa que já pode ter uma obesidade verdadeira e que está passando aos nossos olhos. E que isso pode ocasionar depois tantas complicações como uma aceleração da puberdade. Eu queria chamar a atenção só de um outro fator, para as crianças que nasceram muito pequenas ou que nasceram muito grandes. Então, peso menor que 2,5 kg ao nascimento, que a gente chama de PIG, que é pequeno para a idade gestacional, ou as crianças maiores de 3,8 kg, que são as GIG, gigante para a idade gestacional. Essas crianças também têm um maior risco, especialmente as pequenas e as prematuras, de desenvolverem puberdade precoce, ou essa antecipação. E daí vale o tratamento, o acompanhamento, o segmento médico. É isso aí, conversamos com a doutora Adriana, foi um prazer falar com a senhora e está sempre aberto espaço para recebê-la em nosso programa. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Nosso programa ainda não terminou. Não saia daí, voltamos depois dos comerciais.